בסוף פרק ג' תנידה משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע וצריך להבין לאט נבות פרק ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. Sabe que eu penso muito nessa aula durante a semana toda, que a gente conversa. E semana passada, o Moishale fez um comentário seguinte. Ele falou que eu trago muitos exemplos, que aconteceu com isso. O Moishale falou, poxa, mas esses são tzadikim, são justos? Não é o nosso caso, não é? A gente não vai alcançar eles. O próprio livro do Tânia é chamado livro dos intermediários. É para ser intermediário, não ser tzadik. Tinha uma vez 4 senhores, eles estavam no lar dos velhos, estavam discutindo e falando quem o filho é melhor, mais rico. Então o primeiro senhor virou e falou, olha, meu filho, ele é tão rico que no aniversário do amigo dele, ele deu um iate pro amigo. 20 milhões de reais. O segundo senhor levanta e fala, o meu filho é tão rico que no aniversário do amigo ele deu um edifício em Manhattan. Mais caro ainda. O terceiro já falando, vocês não sabem o que é riqueza. O meu filho, ele é tão rico que ele deu para o amigo dele uma ilha paradisíaca. Comprou uma ilha para o amigo. O quarto senhor falou, olha, meu filho não é tão rico. Mas vou te contar, no aniversário dele ele ganhou um iate, um prédio e uma ilha. A ideia da gente trazer histórias sobre tzadikim, gente tão grande, não é a gente chegar lá, não é ser ricos que nem eles, mas pegar uma inspiração e saber que nós também temos onde trabalhar, como aprimorar. Então, falamos na aula passada sobre a Klipat Noga, que é aquele nível de divindade seria. É um nível que ele ao mesmo tempo pode ser usado para o mal ou pode ser usado para o bem. Então falamos que é algo que não é proibido pela Torá, claro, mas é algo que eu posso usar para mim mesmo, ou seja, trabalho, comida, etc. Ou eu posso usar para um propósito muito maior. E chamamos isso do pensamento. O pensamento é quem consegue mudar esse switch, como chama? O clique, o interruptor, para ser algo sagrado ou não. E é interessante que a gente vê isso na fala também. Sabem que existe o conceito de promessa, Nedarim. Inclusive agora antes de ir a Rosh Hashanah, a gente faz a Tarat Nedarim, anulação das promessas, que nós não lembramos. E a fala tem um poder muito parecido. Por quê? Se uma pessoa ela fala assim, eu nunca mais vou comer bolo, pela Torá, comer bolo se torna proibido para ele. Ele não pode. Se torna algo proibido. Se um outro caso, na época do templo, se alguém visse o carneirinho dele e falasse isso é um sacrifício para Deus, acabou, ele nunca mais tira daquilo. Quer dizer, tem um processo, sim, dele pagar um resgate, mas naquele momento a fala da pessoa é o suficiente para decretar o que algo vai acontecer. Então na fala é assim, no pensamento também. Falamos na aula passada sobre a teoria, que como funciona a Klipat Noga, por que ela é assim? Então falamos que as 3 Klipot Meot, as 3 Klipot da impureza, são o quê? São cascas que ocultam totalmente a divindade. E são relacionadas a coisas proibidas que o judeu nunca pode fazer. Temos a Klipat Noga, que é aquela casca mais fina que você pode usar para os dois. E lembrando que tem uma divindade lá dentro mais acessível. Eu estou agora na primeira coluna da página 42, 5 linhas de baixo para cima. Cadê o teu livro? Ele diz o seguinte, como por exemplo, ok, falamos que uma pessoa ele consegue usar uma coisa permitida para o bem e para o mal. Como funciona isso? Por exemplo, alguém que come uma carne bovina gordurosa. Ou ele toma um vinho perfumado. Quer dizer, um vinho perfumado é algo muito, muito mais requintado. Para quê? Não porque é gostoso, mas sim, para quê? Para que ele toma? Para poder expandir a cabeça dele, quer dizer, abrir a mente, poder aliviar um pouco os pensamentos para ele poder estudar a Torá. Como disse Rava, Hamra Verecha
Hule. Como disse Rava, que é um amorá da Gemara, que o vinho e o cheiro, quer dizer, um vinho perfumado, eles abrem a mente da pessoa. O que quer dizer isso? De onde vem essa carne bovina gordurosa? Por que o Alter Rebbe traz justamente isso? Porque na Gemara tem o caso de que Rav Nachman, ele foi perguntado algo da Torá, num certo dia, e ele não respondeu. E no dia seguinte ele veio para Rav e respondeu, deu uma resposta satisfatória. E ele explicou por que ontem eu não respondi e hoje eu consegui responder. Porque desde que me foi feita a pergunta ontem até agora, eu comi carne gordurosa de boi, carne bovina. Quer dizer, no nível dele, óbvio que é uma carne gostosa, mas ele não prestou atenção nisso. A carne, o efeito dela, nele foi abrir a mente dele. Foi desanuviar um pouquinho para ele poder chegar à conclusão de uma resposta da Torá. Por quê? Porque é fato que certas coisas boas, gostosas, ajudam a pessoa a desestressar, certo? Tem gente, por exemplo, hoje eu escutei um rabino falando sobre cigarro. Deveria ser proibido. Né? Hoje em dia, a gente vê Baruch Hashem, pelo menos nos círculos mais ortodoxos, você vê menos cigarro. Antigamente, um rabino da Yeshiva me falou que era moda. No intervalo, os alunos fumarem girando uma corrente com a outra mão. Uma correntinha, alguma coisa se distraindo. E aí esse rabino falou por que os rabinos não se levantam e proíbem o fumo. Como se fosse algo da Torá. A gente tem esse poder. Se você juntar rabino o suficiente e todos eles concordarem, você consegue proibir. Por que não? Porque de fato, para algumas pessoas, o cigarro ajuda a abrir a mente um pouquinho. Como era antigamente, que as pessoas estudavam fumando. Tinha um rabino, não me lembro qual agora, que cada vez que ele estudava um comentarista da Gemara, ele fumava. Hoje em dia a gente fica horrorizado com isso. Por quê? Porque Baruch Hashem já tem campanha contra o cigarro e já se sabe o mal. Mas outrora era normal, era assim que funcionava. Então, tem determinadas coisas que facilitam para a pessoa abrir um pouquinho a mente, poder estudar, poder se conectar. Então, aqui vai. Se a pessoa ela come uma carne gostosa ou um vinho bom para poder estudar a Torá, por exemplo, então esse propósito é um propósito sagrado. Shkoyach. Tá certo. Mesmo que ele sinta prazer nisso. Ninguém está falando que ele não pode sentir prazer. Mas é um prazer focado em poder estudar a Torá depois. Ou, outro exemplo que ele traz, ou, por exemplo, por que ele está comendo isso? Ele não vai estudar agora, ele vai dormir. Mas quando que ele está comendo? Shabbat. É o que a gente sempre fala, Shabbat tem que ter prazer. Então, se o motivo dele comer é pelo Shabbat, que é mitzvah, então isso se torna algo positivo. Óbvio, não é para ele falar, eu estou comendo por Shabbat, falar isso e depois comer como se não houvesse amanhã. Né? Ele tem que o tempo todo mentalizar que isso é por Shabbat. E realmente a comida de Shabbat é mais gostosa. Certa vez, Rabi Yehuda, ele recebeu a visita repentina do César. Ele tinha conexões com o César. Não lembra? Então eu mando o Rabi Yehuda ir na tua casa agora. E aí, o César provou da comida do Rabi Yehuda e falou, uau, que maravilha. Depois do Shabbos eu quero a receita. Tá bom, então o Rabi Yehuda mandou como que fazer aquela comida. E aí, o cozinheiro real foi preparar. Não era a mesma coisa. Aí o César falou, não, tá faltando alguma coisa. A Bíblia falou, não, tá certinho, eu te passei como tem que fazer. E não dava certo a receita, até que o César ficou bravo. Ele falou, olha, eu tenho todos os temperos do mundo, não é possível, tá? Que tempero você usou? Aí a Bíblia falou, já sei qual. Shabbat. Você veio comer essa comida no Shabbat. No Shabbat a comida é mais gostosa. É um tempero especial que não dá para comprar nos dias de semana. Então existe a ideia de ter prazer no Shabbat. Quando a pessoa, ele come justamente algo gorduroso, essa mitzvah, comer algo bem farto no Shabbat, então ele está cumprindo com a obrigação da mitzvah, então é algo elevado. Gente, ele é muito interessante. Yitzhak Avinu, nosso segundo patriarca, quando ele sente que ele vai falecer, na verdade ele viveu muitos anos depois dessa história, mas ele sentia que ia falecer, então ele resolveu abençoar o seu filho Esaú. Então ele chamou Esaú, ele era cego, ele ficou cego, o Yitzhak,
Tem algumas explicações que o que causou cegueira, no meu caso agora, mas ele chamou seu filho e falou: filho, prepare para mim delícias, para que minha alma se alegre. Peraí, Yitzhak. O Yitzhak era um cara que não podia sair de Israel. Por quê? Porque ele foi oferecido como sacrifício. É a leitura do Rosh Hashanah, a gente vai falar depois sobre isso. E ele era uma pessoa muito sagrada. De repente, na hora de dar uma bênção para o filho, ele fala para o filho: eu preciso comer delícias. Come on! Não se espera muito mais dele. Ele deveria falar para o filho: não, vamos estudar Kabbalah para eu te dar uma brachá, vamos colocar juntos tefilim. Por que ele resolveu comer alguma coisa? Por que ele pediu isso? Porque a comida boa faz a alma se alegrar também. Ele já era um senhor, ele precisava de forças, então essa comida ia revitalizar ele. Então existe a ideia da pessoa comer bem para poder estudar a Torá, como a gente falou na semana passada. Logo, por isso o Yitzhak pediu, porque automaticamente com um corpo forte e saudável, alegre, ele conseguiria dar uma bênção muito melhor para o seu filho Esav. Então, de novo, como eu gosto de frisar, não estou demonizando prazeres, porque a gente vê no próprio Tânia que o prazer bem focado, com propósito, é algo positivo. E como Tânia continua, quando a pessoa come isso da forma apropriada, como mencionamos, então a vitalidade que tem dentro daquela carne, dentro daquele vinho, ela se torna algo, ela sobe para Deus como um sacrifício. Que olá o que korban, assim como o korban olá, o sacrifício chamado olá, ele era queimado inteiro e ia para Deus. Uma pessoa, quando ele come algo com propósito, é como um sacrifício, ele está elevando aquilo para Deus. Então aquela vitalidade que falamos, que é positiva, que é sagrada, que está dentro daquele item, se torna de repente divindade pura e revelada. Uma vez que clipar é a casca, é o que estava encobrindo. A princípio, se eu visse aquela carne, eu ia falar: ah, isso é só uma guloseima, é uma coisa desnecessária. De repente eu peguei a vitalidade que está lá dentro e elevei como um sacrifício para Deus. E também aquele que conta uma piada. E tem gente aqui que é profissional nisso. Alguém que conta uma piada para abrir a mente. Ou para alegrar o seu coração para Deus. Porque o coração deve estar alegre. Nós lemos na semana passada, no meio das 98 maldições, nós lemos que por que Deus manda maldição? Porque nós servimos a Deus sem alegria. Tem que ter alegria, é uma mitzvah. Então aquele que conta uma piada para abrir a mente para o estudo, ou para estar alegre, como fazer a Rava para os seus alunos, que o Rava, o grande Rava, aquele que nós lemos já no primeiro capítulo sobre ele, que ele era uma pessoa que se considerava até um Benoni, ele era uma pessoa humilde, etc. Ele, quando ia dar aula para os seus alunos, ele contava uma piada. E depois ele dava aula. Era assim que começava todas as aulas dele. Imagina um grande rabino estudando na Gemara e de repente procurando no livro Humor Judaico alguma coisa para começar a aula. É importante ter esse tipo de humor, até mesmo para Torá. Eu poderia pensar que não, a risada é uma frivolidade, não tem para quê ficar contando piadinha. Não, é importante. Os grandes sábios começavam suas aulas assim. Uma vez o Rebbe trouxe a ideia de por que começar com humor. Existe uma contradição, porque por um lado a gente fala que é importante começar com bom humor, por outro lado está escrito que os alunos devem tremer perante o mestre. Quer dizer, eles devem estar anulados para poder receber o ensinamento. Eles devem estar com temor porque vão aprender Torá. E peraí, como funciona isso? Tem que ter humor ou temor? O próprio Rebbe responde o seguinte: claro que o temor é importante, mas para você conseguir o respeito, primeiro você tem que falar na mesma frequência que o aluno. Primeiro você tem que ter empatia, você tem que criar um clima no qual o aluno reconheça: vale a pena estudar. E aí você começa a passar a Torá. Então essa ideia de Rava, de primeiro começar com um agrado, algo assim, e aí sim entrar na aula, que é algo muito mais sério. A própria comédia é parte integral do povo judeu. A gente vê que até Lo Aleinu, no Holocausto se contavam piadas, tudo para ter ânimo. Fala, Rabino. Só uma curiosidade. Olha, existe uma frase muito famosa. De cada 10 humoristas, 9 são judeus. E um não tem graça.
Exato. Bom, vamos voltar. Então, falamos que o humor ele é intrínseco, tanto que não é muito costume Chabad, não se vê por aí. Hoje em dia, os casamentos modernos também não, mas muitos Hassidim têm o Badchan no casamento. O que é o Badchan? Badchan é alguém que levanta, pega o microfone e começa a contar piada. Então você vê rabinos de barba longa, branca, todo mundo rindo. Ah, não era melhor estar estudando naquela hora a Torá? Não. O casamento é um momento tão especial e a alegria para Deus é algo tão fundamental, não só especial, mas é fundamental, que naquele momento você pega alguém para ficar contando piada. E aquela piada é tolice? Claro que não. É um serviço divino. Por quê? Porque está sendo contado com o propósito de Simcha Shel Mitzvah, a alegria de uma mitzvah. Claro, todas as piadas que estamos falando aqui não são de baixo calão, né? Tem que ser kosher em todos os sentidos. Por quê? Porque senão a gente entra naquelas 3 clipot impuras. Mas se você está falando uma coisa errada, ou uma piada sobre alguém, Lashon Hara, maledicência, claro que isso é 100% impuro. Então a gente está falando de uma piadinha que só alegra a pessoa, mas por que você está se alegrando? Porque você quer ser alguém melhor, porque você quer servir Deus? Ótimo. Escolha 100% kasher. Não só kasher, como importante. Isso vai na contramão do pensamento pré-hassídico. Antes da Hassidut, o que se pregava muito, inclusive depois, mas nos oponentes, digamos, nos outros grupos, se pregava muito que tem que fazer o corpo sofrer. Que negócio é esse de comer carne gordurosa no Shabbat? Contar piada? Claro que não! Tem que ser, o corpo é teu inimigo. Tua alma quer se elevar e o corpo quer te botar para baixo. O que veio a Hassidut? Falou, não, o contrário. O teu corpo é teu templo sagrado. Teu corpo é a tua ferramenta para conseguir servir Deus. Isso tem a ver com uma mitzvah que nós lemos recentemente na leitura da Torá, que diz que se uma pessoa ele anda e ele vê o jumento do inimigo dele caído embaixo da carga, né, porque eles colocavam tudo em cima do jumento, tadinho, e ele não aguentava a carga, ele caía, você tem que ir junto com o dono do jumento, que é o teu inimigo, descarregar o jumento e depois carregar ele de uma forma mais jeitosa. Essa Hassidut que mudou, né? Sim. É Hassidut geral ou especificamente Chabad? Geral. Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov falou isso que eu estou falando agora mesmo vem do Baal Shem Tov. O que o Baal Shem Tov falou? Ele mudou essa mitzvah da Torá. Mudou não, mas ele interpretou de outra forma. A Torá diz, quando você ver o jumento do teu inimigo, claro, não é para ofender o inimigo, é um animal mesmo. Jumento é Hamor. Hamor é as mesmas letras de Homer, de materialidade. Então o Baal Shem Tov falou o seguinte, quando você vê a materialidade como teu inimigo, quer dizer, você fala que não pode ter prazer nada disso, você pensa em abandonar a materialidade, quer dizer, dane-se o corpo, o que me importa é a alma. O Baal Shem Tov falou, não, a Torá fala o quê? Você vai ajudar ele junto, quer dizer, você vai se juntar ao corpo, você vai dar valor para o corpo, e com o corpo você vai servir Deus. E por isso que a gente falou antes do Yitzhak, dele querer comer delícias, porque um corpo saudável ajuda a alma a trabalhar. Um pequeno buraco no corpo, um pequeno defeito no corpo, é um grande defeito na alma. A alma sofre muito. Antigamente se pensava como o contrário. Quanto mais fraco o corpo, mais forte a alma. Está errado isso? Também não está errado. O que quer dizer quanto mais fraco, mais forte o corpo? Quer dizer o seguinte, se meu corpo ele é forte porque eu cuido dele, porque eu faço o que eu tenho que fazer, eu tenho os prazeres nas horas certas, então esse corpo vai estar forte e a alma vai ser melhor. Agora, se a força do meu corpo é porque eu quero ter o prazer só nele, o foco é o corpo, não é a alma, então sim, um corpo forte é uma alma fraca. Entenderam? Eu posso ter o corpo forte de duas formas. Focando na alma forte também, ou contrário, sendo oponente. Então a Hassidut vem e ensina que você pode usar o corpo, a alegria, o prazer, mas para um propósito, como falamos, ainda mais elevado. Porém, diz o Tânia, vamos seguir, porém, quem é daqueles glutões que comem muita carne e bebem muito vinho, para quê? Para preencher os desejos do corpo e a sua alma animal. Vamos lembrar, a alma animal é aquela alma que só foca nos prazeres. De onde vem esses prazeres? Quem lembra no primeiro capítulo? Quem não lembra pode olhar aí, está escrito aí. De onde vem o prazer?
da água. Lembra que tem os 4 elementos fundamentais, cada característica vem de um, o prazer vem da água. Então, quando esse é o prazer dele, a vitalidade que está naquela carne, claro, kasher, ou naquele vinho, ele pega e faz o contrário. Em vez de levar para a santidade, ele joga lá embaixo, ele joga na impureza, por um momento. Então, momentaneamente, se eu fui e peguei aquela carne, e eu comi só por conta do meu prazer, meu bel prazer, naquele momento, e o Tânia frisa, naquele momento, a energia vital dessas coisas que eu estou comendo vai para a impureza. Por quê? Vamos lembrar, o que é a falta de santidade? O que contrapõe a santidade? O ego. Se eu estou fazendo para Deus, então é santo. Se eu estou fazendo para mim, não é santo. Se não é santo, falta santidade, é impuro. Mas isso só momentâneo. Tudo isso com o pensamento. Interessante, na história, estamos chegando em Yom Kippur, vamos falar de Purim. Na história de Purim, tem escrito lá, para quem conhece um pouquinho, que todo o povo judeu foi decretado à morte pelo Haman. E foi uma coisa muito difícil, uma tragédia, e Baruch Hashem depois tudo virou. Por que que eles foram decretados à morte? Então consta lá na Megillah, na história da rainha Esther, que logo no começo o rei Ahasverosh, ele fez um banquete, na verdade um segundo banquete, na Shushan, a cidade capital, e ele convidou os judeus. E o Mordecai, que era o líder do povo judeu, implorou para o pessoal não ir, e o povo judeu foi. E por isso eles foram decretados à morte. Peraí. Vamos perguntar, alguém é decretado à morte se ele comer não kasher? Era kasher. Calma. Primeiro, na Megillah não consta que é kasher. Lá consta que foram comer. E aí eu entendo, tá, foram decretados à morte por conta de comer não kasher, mas não é essa a pena. Não está na Torá que alguém que come não kasher, ele tem pena de morte. E outra coisa, o decreto foi sobre todo o povo judeu. Não era para ser só em Shushan, só os judeus habitantes daquela cidade que foram no banquete. Por que o decreto caiu sobre todo mundo? Na verdade, em primeiro lugar, como disse o Rabbeinu Ezra, a comida era kasher. Então, os judeus podiam ir. Peraí, se a comida era kasher, por que houve esse decreto? A Megillah diz que os judeus tiveram prazer do banquete do Ahasverosh. O que quer dizer esse prazer? Os judeus, todos os judeus, no mundo todo, sentiram orgulho. Olha, o rei está nos convidando para o banquete. Olha como nós somos importantes também. Então Deus falou, peraí. Esse Ahasverosh é um criminoso, é um corrupto. E vocês têm orgulho dele dar apreço a vocês? Então tá bom, fiquem com ele. O Ahasverosh era o que falamos de clipar. Ele era a impureza. Deus falou, vocês querem? Fica com a impureza. O que acontece com a impureza? O povo judeu, o Rebbe explica isso na Sihá, o povo judeu é comparado a uma ovelha entre 70 lobos. Essa ovelha só está protegida se o pastor está do lado. Deus, que é o nosso pastor, falou, vocês dão valor para esse lobo? Fiquem com ele. Imediatamente veio o decreto. Vocês entenderam a lógica? Então o problema do povo não foi que eles foram comer. O problema foi o prazer que eles derivaram disso. A honra que eles se deram. Não era. Vão comer. O Mordecai pediu para não ir. Foram. Pelo menos falam, não, o que a gente tem que fazer? A política. Tem que fazer a política da boa vizinhança. Não, eles sentiram honra. Então apenas o pensamento foi suficiente para colocar eles lá embaixo. O que aconteceu? Quando veio o decreto de morte, todos eles fizeram tchuvá, viram quão absurdo é você achar que ser amigo do rei é a salvação de tudo. Eles se voltaram para Deus, Deus falou, agora vocês estão saindo da clipá, agora chega mais, agora eu vou cuidar de vocês. E aí tudo teve a reviravolta para tudo dar certo. Então, o Tânia diz que no momento que a pessoa come algo, somente, sem foco nenhum, só pela alma animal, porque a alma animal quer ter prazeres, ela quer suas necessidades e ponto final. Então, naquele momento, a pessoa está se entregando para impureza, e mais ainda, seu corpo se torna uma roupagem e uma carruagem para a impureza. O que quer dizer isso? O que é uma carruagem? A carruagem, ela faz o que o cocheiro manda, geralmente. O que quer dizer o corpo de uma pessoa se tornar uma carruagem para a impureza? Que naquele momento, uma vez que ele comeu e dedicou a energia
para a impureza, naquele momento, ele se torna controlado por ela. E fato é, em todos os vícios e todos os prazeres, quanto mais a pessoa se entrega para o prazer, mais ela se torna escrava, menos controle ela tem, ou seja, ela se torna uma carruagem para aquele vício. E se aquele vício é uma coisa ruim, negativa, impura, ele se torna uma carruagem para aquela impureza. O que acontece? Em drogas é fácil ver isso, né? A pessoa prova uma vez, duas, acabou, já está dentro. Mas até comidas. Eu fui no médico recentemente e o médico falou que eu não posso mais açúcar. Acabou. É. E aí eu falei, eu tenho um problema, que eu tomo muito café. E meu café, assim, a cana de açúcar acho que não tem tanto açúcar. Eu falei, impossível, não, acabou, eu preciso tomar café. E falou, não, toma sem, porque depois de 15 dias, teu corpo acostuma. Aí eu pensei, peraí, é o que o Tânia fala. Às vezes uma coisa, você pode nem gostar tanto, é um prazer. O café tem suas vantagens. Café com cigarro. E, não fumo. O café, então eu pensei, o que ela está me falando? Que é isso mesmo. Se você pega algum prazer e você repete, chega uma hora que ele se sente bem em você. E depende do tipo de prazer, ele te controla. Você já não pode mais sem. Você já não consegue ficar sem. E uma hora é uma dose assim, depois já é uma dose muito maior. Por quê? Porque você não controla mais aquele prazer. É ele que te controla. E o pior é que quando uma pessoa está entregue ao vício, ele acha que ele está controlando. Nem o cara que fumava um maço por dia e fala, não, você é viciado. Eu falo, eu não sou viciado que nada. O dia que eu quiser, eu paro. Eu só nunca quis nos últimos 50 anos. Você conhece essa história? Sim, eu conheço. Mas quando ele quis, quando a chefe deu chacoalhou ele, pôs ele de ponta cabeça e virou de novo, aí ele falou, agora eu quero. É que nem quando o marido não quer divorciar a esposa e a esposa quer o divórcio, o que se faz? A Guimara fala, você pega, bate no marido até ele falar que ele quer divorciar. Porque o divórcio tem que ser com a vontade dele. Quebra a cara dele. Essa é coisa que tem que tirar também. Quebra a cara dele, que aí ele vai falar, não, pelo amor de Deus, eu quero. Hoje em dia é proibido fazer isso, por motivos da graça. Mas às vezes é notícia. Lechaim. Bom. É do interessante. Então é isso que quer dizer. A pessoa, ela nem percebe, mas ela se torna controlada pelo desejo. Agora, o Tânia menciona de novo, Lefi Sha'ah, por um momento. Vamos lembrar, aquilo que aquela pessoa comeu é kasher. Então ele tem uma energia sagrada dentro dela. Só que ele comeu pro ego dele, pro prazer dele, então ele pôs lá para baixo na impureza. Só que aquela santidade que está lá, ela não se perde. Porque o que é sagrado não se torna profano. Ela não se perde. Então Tânia fala que eventualmente tem como a pessoa tirar da impureza e voltar para cima. Que inclusive vai ser o tema mais da continuação desse capítulo, mas que ele fala que uma vez que aquela pureza, aquela santidade que está naquilo que ele comeu, se mantém sagrado, não com ele não está sagrado, mas aquela comida não tem nada a ver com isso, coitado. Aquele boizinho foi criado para a gente comer ele no Shabat. Veganos que me perdoem. E aí, eu pego aquilo e eu como pelo meu prazer. O boizinho lá em cima, ele fala, poxa, e ninguém vai me elevar? Então não. O sagrado da carne continua lá. Eu estou falho. Se eu me consertar, eu consigo elevar aquilo de novo. Entenderam? Por isso que o Tânia fala que é brevemente, por um momento, aquela energia está no lado negativo. Não é para sempre. A pessoa tem como resgatar, se ela quiser, claro. Eu vou te fazer uma pergunta. E ó. Quando que a pessoa sabe que aquela comida está na impureza? Porque ela tem que ter alguma consciência disso. Então. Porque, às vezes ela come por uma necessidade fisiológica, claro, você te come e come. Não está nem pensando se está comendo por um propósito ou não, ela está comendo. Mas aquela comida, de acordo com
Ou, de uma certa forma, se pensar se é com prazer ou se é sem prazer, essa comida foi para o lado da impureza. E o que acontece com ela? Qual o sintoma que ela vai ter? O que isso representa na prática isso para essa pessoa? O que representa? Excelente pergunta. O que representa é que a pessoa se torna mais grob. Grob quer dizer grosseira espiritualmente. Ou seja, ela se torna uma pessoa cada vez mais focada nela mesma. Tem conserto? Claro que tem. Ok? Mas a gente está falando agora num plano espiritual, a energia vital de cada coisa. O Deus que está em cada coisa, ele colocou ele numa situação próxima à impureza. Uma vez que a impureza é isso, focar em si mesmo. Só em si mesmo. Quando ele não pôs propósito, então ela fica em stand-by lá na impureza. Aí ele pôs propósito depois. Ele vai perceber. Sim, é só ele ver. Por que eu estou comendo? Vamos lembrar, para manutenção do corpo, o Alter Rebbe falou, na aula passada a gente trouxe, que não é uma coisa essencialmente positiva, a não ser que ele diga, não, eu quero ter um corpo saudável para poder ajudar alguém nesse mundo. Acabou, você conseguiu pôr um propósito maior. Enquanto ele não faz isso, tá lá, a energia tá lá. Como resgatar, ele vai falar mais para frente. Mas o que ele diz é o seguinte, uma coisa permitida, como fala em hebraico, uma coisa mutar, Mudar. ou heter, permissão, permitido. Uma coisa proibida, assur, proibido. Na verdade, a tradução literal de assur não é proibido, é amarrado. Por quê? Porque uma coisa que é proibida, ela está amarrada na impureza. Você não tem como tirar. Uma carne de coelho é proibida, é assur. Ela está amarrada na impureza. Não adianta, eu comi o coelhinho, mas depois eu estudei muita Torá. Não. Essa força não foi elevada. Mas o que é permitido? O que é permitido, heter, também é desamarrar. Heter é você leatir um kesher, você abrir um nó. Então o que quer dizer uma coisa permitida? Quer dizer algo que mesmo que momentaneamente vai para a impureza, ela não é assur, não está amarrado lá. Eu consigo tirar de lá, resgatar para algo espiritual. O que é interessante é que se eu levei uma coisa de Klipat Noga, certo? Se eu levei isso para a impureza, eu sempre posso resgatar para a pureza. Vice-versa não acontece. Se eu comi aquilo com intenção 100% sagrada, eu não consigo trazer aquilo para a impureza. Acabou. Se eu unir aquilo com sagrado, é sagrado para sempre. Porque o que é sagrado é eterno. Você falou que tem alimentos que eles estão por um breve período que não estão permitidos. Na santidade. Não. Eles não se tornam proibidos. Eles são alimentos que por um breve momento estão conectados com a impureza. Com a impureza. Com a falta de santidade. E aí a gente faz a boca e eleva? Porque você falou, então, é isso que eu fiz na dúvida. Não. Como elevar, tá? Spoiler da próxima aula. Vamos dizer que não é só abrahá. Abrahá é aquilo. Na hora que eu faço a bênção antes de comer uma coisa, eu estou consagrando aquilo. Mas depois se eu comi só pelo meu prazer, então voltou. É que nem a gente falou semana passada, que são ondas. Você eleva e cai, depende de como você come. Então, como que eu posso elevar? Eu comi um chulant na quarta-feira, que não é Shabbat nem nada, e tive muito prazer. Mas depois eu pego com a força daquilo, estudo Torá, eu elevei aquilo. Entendeu? Eu fui com a força daquilo e fui fazer um atendimento, eu elevei aquilo. Entendeu? Então por isso que tudo que é permitido você não pode proibir. Porque ele tem uma energia sagrada lá dentro. E é interessante que quando a gente estuda Shkita, às vezes o Abate, ele diz lá, é tão proibido você permitir algo proibido quanto proibir algo permitido. Certo? Eu não posso nunca proibir nem permitir alguma coisa que seja o oposto. Rabino, seria esse o caso do cigarro, então? Pode ser. Não, a gente falou antes do cigarro, porque o cigarro pela Halachá não é proibido. Mas aí que tá. Se você me perguntar, a gente citar eu e você numa mesa, se me perguntar, eu vou falar que é proibido. Por quê? Porque você não fuma. Entendeu? Tem gente, o pessoal que frequenta conhece, mas tem gente que até o médico fala. Às vezes, o malefício dele parar pode ser pior do que ele continuar. Tem gente que é assim.
Tem gente que é assim, a abstinência pode fazer pior ainda. Tem gente que, Baruch Hashem, passa pela abstinência e sobrevive e fica bem depois. Tem gente que não. E aí o resto da vida vai ter que usar chiclete, adesivo, sei lá o que usa. Então, o Tânia ele continua e ele fala, o que acontece? Você consegue resgatar alguma coisa que foi para impureza, só que uma marca fica no corpo. Por quê? Agora a gente está falando de comida. Se eu comi aquela carne pelo meu bel prazer, depois eu elevei aquilo. Aquela carne, aquele momento que eu comi, ela se tornou a minha carne, certo? Ele se torna meu corpo. Essa parte do meu corpo veio através de um consumo com energia da impureza. Certo ou não? Então aquilo fica uma marca no corpo e por isso, depois que a pessoa falece, depois dos 120, ele precisa de Ributa Kever. Como ele traduz aí? Ributa Kever é um tipo de sofrimento que ele vai ser explicado mais para frente. Ainda nesse capítulo ele vai explicar que é um sofrimento que o corpo passa depois do falecimento. Por que isso? Porque é o seguinte, aquela parte do meu corpo teve um prazer onde não cabia Deus. Certo? Eu foquei em mim, não em Deus. Eu foquei em mim e não no propósito. Então aquela parte tem uma energia negativa. O que acontece? Eu concordo, esse tom foi maravilhoso. O que acontece depois que a pessoa falece, tem que tirar aquilo. Tem que tirar. Depois que falece. Depois que falece. A alma não, mas agora na parte espiritual. na parte física. Vamos lá. Na parte física você já vai ver. Calma. Aquela parte do meu corpo esteve conectada com coisas negativas. Por isso, depois do falecimento, aquela parte sofre certas penas. E por isso, nós vemos que os tzadikim, os justos, não se decompõem. Isso várias vezes viram, como que tiveram, por exemplo, na Rússia, iam construir uma estrada, uma ferrovia que ia passar num cemitério, então tiraram todos os corpos. Tinha um tzadik lá, não me lembro agora qual, era um racídico, e viram que o corpo estava inteiro. Uma outra vez, tinha um tzadik que tiveram que exumar, e o corpo estava inteiro, menos os dedos. Só os dedos não estavam. Por quê? Shabbat, ele costumava, sem intenção, ele costumava brincar com a halá. Ficava mexendo, sabe? Brincando. Pro nível dele, pessoal, calma, ninguém fica traumatizado. Pro nível dele, uma pessoa extremamente sagrada, isso é um desrespeito à comida. E a comida também é sagrada. Então os dedos dele, que fizeram coisas que não deveriam, foram embora. Ah, eu não quero sofrer. Calma, isso é, todo ser humano quase passa por isso. Certo? A maioria, pelo menos, você vai exumar, não tem ossos, ou talvez nem isso. Então, esse castigo, Ributa Kever, é algo que o corpo passa. Depende da intensidade do pecado, vai mais rápido ou menos rápido. Ah, mas o corpo já faleceu, o que a alma tem a ver com isso? É porque a alma sente o que está acontecendo com o corpo. Então, a decomposição do corpo é sentido pela alma. E decompõe por conta do uso do corpo sem propósitos divinos. É normal, é natural, mas o fato da gente saber isso já traz pra gente a consciência de que daqui pra frente eu posso usar com mais kavaná, com mais intenção. De qualquer maneira, como nós somos, ou pretendemos, somos, espero, Benumim, é bom que haja esse processo. É ruim, deve ser ruim, mas é bom, porque eu acho que é o caminho para você chegar em algum lugar bom. Isso entra em toda a questão do purgatório, se o purgatório é bom ou ruim. Eu acho ele maravilhoso. Por quê? Desfia mesmo. A gente já falou sobre isso, acho que alguma vez, mas por quê? Porque se o propósito é a vida eterna, é você estar conectado com Deus e ter prazer com Deus, mesmo após a morte, os pecados terrenos impedem isso. Então é que nem pergunta para uma roupa, você põe uma roupa para lavar, antes de colocar ela na máquina, pergunta, você quer entrar lá? A roupa vai te xingar. Você vai me girar, vai me bater, ou vai me levar na beira do rio, vai ficar me esfregando. Quem é doido disso? Mas a roupa também sabe, na fábula, que ela vai ficar limpa depois, vai ficar bonita. É a mesma coisa, a relação corpo e alma, o corpo é uma roupa para a alma. Então se o corpo pecou e tudo, e manchou a alma com isso, então a gente limpa bem, faz a alma também passar por um processo.
para poder aproveitar a vida eterna depois com prazeres divinos. Esse é o propósito. A gente pode realmente alguma hora ter uma aula só sobre purgatório e sofrimentos e tortura. Não pode, tá? Vamos lá. Então, por conta dessa mancha, por conta dessa manchinha ficar no corpo, então ele passa por esse Ributa Kever e também a vitalidade nas gotas de sêmen que saem somente pelo prazer, também tem esse tipo de problema. Agora a gente está falando de quando um marido e mulher, kasher, certo? Que não são permitidos um para o outro. A gente não está falando de infidelidade, por exemplo. Outro tipo de pecado. A gente está falando marido e mulher. Que eles têm uma relação. E naquela relação, em nenhum momento eles pensam em Deus. Quer dizer, é puramente animalesco. Então, também a vitalidade que estão nesse sêmen, eles estão momentaneamente na impureza. Lembram lá atrás a gente falou que quando pode até vir uma alma muito elevada, mas se os pais não se santificaram na hora da relação, então essa alma vai demorar mais, vai ser mais difícil para ela se revelar, porque o corpo dela veio de uma relação não tão santificada. É isso mesmo. Uma vez que isso foi feito somente pelo prazer, fica nesse mundo. É bom que meus filhos não vieram. Hoje... Mentira. Existe um conceito de sim falar com os filhos sobre isso, porque quando vem através de Torá, não traz coisas negativas.